então eu vou lá, tá? Tá, obrigada. Gente, vai começar, tá? Eu esqueci de apertar transmitir ao vivo. Peraí, eu preparei um negocinho para botar nesse azul aqui. Ai, meu Deus do céu. Tomara que não esteja ouvindo o que eu estou falando. Deixa eu ver se está. Estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês já podem se apresentar. Boa noite a todos. Tem um delay, tá, gente? Mas boa noite a todos. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo, Gabriel. Agradeço a todos os participantes. E se vocês quiserem iniciar, está dando um atrasozinho assim de uns 2, 3 minutos, tá? Bom, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre os desafios da criação do Acaradisco, mas eu vou pegar um pouco lá no início e falar um pouco sobre as espécies, a biologia, com um pouco de conservação, algumas coisas que estão acontecendo no mercado do Acaradisco aí, tá bom? Bom, eu acho que o maior desafio de todos é o próprio caradisco, né? Ele é um peixe bem delicado e bastante exigente aí com relação às necessidades. Antes, eu gostaria de falar que é muito bom poder falar sobre esse assunto com outros profissionais também. Eu acho que é muito importante a gente divulgar mais, ter um contato com o público em geral, ter um contato com as pessoas para divulgar esse assunto tão bom, né? Bom, eu acho que a criação do Acaradisco, ela inicia com os cuidados básicos. Sobre conhecimentos de biologia dele. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí, eu estou meio atrapalhado aqui, que eu escrevi algumas coisas para falar, mas acho que uma conversa aqui é melhor, né, do que ficar seguindo um roteirinho aqui. Bom, pessoal, eu quero falar o seguinte. O acaradisco é uma das principais espécies de peixes ornamentais. Ele é conhecido como o rei do aquário e não é à toa, né? É uma espécie muito procurada pelo mundo inteiro e uma espécie muito procurada pelo mundo inteiro. E... Eduardo. Oi? Está acontecendo algum problema? Não, eu ia pedir para o Eduardo fechar o microfone dele, mas pode continuar, Gabriel. Tá. E a gente tem um enorme desafio aí para tentar ir atrás do mercado, né? Porque o acaradisco, como todo mundo sabe, ele tem duas grandes vertentes, né? Tem a vertente dos peixes selvagens, que ainda são parte deles, aqueles que são capturados na natureza e são exportados do Brasil, sendo que o acaradisco é uma das espécies ainda mais importantes para esse comércio de exportação, né? É uma das principais espécies que são vendidas para o mundo inteiro ainda. E você tem, do outro lado, os peixes que são cultivados na Ásia e nas principais regiões de cultivo de peixes, né? Um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Europa e na Ásia. E o mercado brasileiro, a gente está muito focado
no que tem, na maioria, assim, que eu percebo, né, das lojas, dos próprios grupos de aquariofilia que tem na internet, as discussões, a gente percebe que está muito mais voltado para os peixes híbridos, que são esses peixes que são selecionados, que vêm lá da Europa, né? Eu vou falar um pouco mais depois, um pouco sobre isso, mas agora eu queria só fazer uma introduçãozinha, assim, para falar um pouco sobre isso. E os selvagens, por sua vez, é bem requisitado no mundo todo, porém, no Brasil, eu acho que ele é um pouco mistificado ainda, sabe? Tem algumas coisas que parece que nós não aceitamos direito o acaradisco selvagem, né? O público brasileiro, os aquaristas brasileiros, parece que não estão ainda conhecem muito bem a espécie e não procuram, não é muito procurado, o acaradisco selvagem. Mas, por outro lado, nós temos aqui no Brasil um enorme potencial para esse campo, né? Porque a gente está na região onde tem os peixes, nós adquirimos essas variações selvagens é muito mais fácil, de repente, que em outros lugares do mundo, né? E temos aí esse enorme desafio de tentar, trabalhar com os peixes híbridos e competir com o mercado lá de fora, né, com os peixes que vêm de fora, que são de extrema qualidade, e conseguir abarcar aí o mercado do peixe selvagem. Bom, quando eu digo peixe selvagem, são aqueles peixes que são capturados nos rios da Amazônia. Né? Bom, como todo mundo sabe, eu vou falar um pouco aqui sobre os acaradisco, dar uma pincelada aqui geral, porque, bom, eu acho importantíssimo, né, a gente tratar de piscicultura, apicultura, quando a gente fala espécies, principalmente como o acaradisco, é necessário que a gente vá lá um pouco no começo e busque as informações um pouco, né, da biologia, da história natural, como as coisas são, para a gente tentar um pouco replicar isso no aquário. Por que isso? Bom, a reprodução do peixe híbrido, que são esses peixes selecionados, ele é um pouco mais fácil, porque já são peixes que advêm do aquário, de pisciculturas, e é um pouco mais fácil você conseguir manejar e reproduzir eles. Apesar que ainda tem bastante gargalo para ser discutido, acho que o professor Eduardo vai falar um pouco sobre isso também. E, agora, os peixes selvagens, existe um enorme desafio aí para a gente tentar pegar esse mercado, né? Que ainda é muito forte o mercado de selvagens. Bom, atualmente, o acaradisco, a gente conhece, são descritas, na verdade, 3 espécies de acaradisco selvagem, né? Que ocorrem na natureza. Uma espécie que chama o acaradisco de Haeckel, que é o Symphysodon discus. Ele ocorre principalmente no Rio Negro e ele tem a barra preta bem forte no flanco do corpo. Além, é claro, das barras de estresse, que é normal de todos os discos. Nós temos também outra espécie, que é o Symphysodon aquifasciatus, que foi descrito por Pellegrini em 1904. Esse peixe ele ocorre na região mediana do Amazonas, mais ou menos. Na foz do Rio Madeira e outras regiões da região mais central mesmo. Né? Esse peixe ele é caracterizado por ele não possuir bastante marcações no corpo. É também conhecido como disco comum. A outra espécie que ocorre na Amazônia é o Symphysodon tarso. Ele foi descrito por Lyon em 1959 e ocorre na região oeste do Rio Amazonas. Ele é caracterizado por possuir regiões nos flancos pontilhados de vermelho. Então, é conhecido como o Green Tefé, né? O Red Spotted Green Tefé. Ele ocorre na região do Tefé, dos Solimões. Através de estudos recentes,
foi comprovado a existência de mais duas espécies, né? Essas duas espécies ainda não são muito bem descritas. Tem uma espécie que ocorre na região do Purus, que é conhecido mundialmente como Royal Blue, e o peixe da região do Xingu, que fica a leste da Amazônia, né? Esse peixe ele é caracterizado por não ter muitas marcações também no corpo e por ter uma coloração mais amarelada. Bom, por que eu estou falando isso? Porque discos, tanto esses híbridos, que a gente conhece uma variedade enorme de cores, né? Azul, amarelo, vermelho, enfim, tem muita variação. Falar que na natureza também existe essa variação, somente um peixe com uma variabilidade enorme de cores por aí, né? Tanto dentro dessas espécies que eu disse agora, então você tem, por exemplo, na região do Sínfis do Ontarzo, que fica a oeste na bacia amazônica, ele tem uma coloração que às vezes que vai do pontilhado, né, do pouco pontilhado no corpo, ou até o pontilhado que pode pegar o corpo inteiro do peixe. E com isso tem logicamente, né, peixes que são mais pontilhados, mais coloridos, são também mais raros. Tá? Na região do Purus, você tem o Royal Blue, ele tem essa variação de quantidade de estrias no corpo. Então, você tem desde os peixes com uma pequena quantidade de estrias, até os peixes com uma maior quantidade de estrias no corpo. Isso daí é chamado de acaradisco comum, aquele que não tem estria, semi-royal, o que tem estrias, né, tem, vamos dizer assim, parte do corpo coberto por estrias, e até chegar no azul royal mesmo, que é o peixe que tem o corpo completamente tomado por estrias. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, porque o mercado, principalmente o mercado estrangeiro, que é o que mais aceita esses acaradiscos, eles variam o preço do peixe com relação à coloração dele. Então, não adianta a gente simplesmente reproduzir peixes, né? Nós temos também que tomar cuidado com a seleção genética que nós estamos tendo no nosso plantel, para que tenha melhor coloração cada vez mais, para que tenha as colorações certas, quer dizer, daquilo que é exigido no mercado, né? Aquilo que o mercado absorve em maior quantidade e em melhor qualidade também. Então, geralmente é assim, né? Os peixes mais raros são aqueles mais procurados, mais cobiçados, aqueles que são que têm maior valor de mercado, de fato, né? Já por outro lado, os discos híbridos têm um outro problema aí, que é você conseguir manter essas raças, essas variações já estabelecidas. Então, não adianta você ter uma criação de acaradisco, que acontece muito, né, nas criações que começam, né, com um plantel pequeno e começa a reproduzir os peixes. A quantidade de peixes que você consegue tirar com uma variação boa, de qualidade, vai surtir um resultado bom, muito pouco, é muito pequeno, né? De repente, você tem aí 50 discos, nasce uma coloração boa. Isso é claro, dependendo da seleção que você fizer, dependendo da qualidade do seu plantel e tudo mais, né? Então, essa variabilidade ela ocorre na natureza. E tem essa diferenciação nos valores aí do mercado quando eles são comprados, né? Essa fase de seleção também é algo bastante interessante, que os peixes que são selecionados, isso é uma outra questão bastante interessante. E os peixes que são selecionados e têm uma melhor qualidade, eles vão para o mercado estrangeiro. Eles vão lá para a Europa, eles vão para o Japão, para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, acaba ficando muito pouco, né? Ou os peixes piores acabam ficando aqui no Brasil. Isso é um problema muito grande e tem, talvez, vários porquês disso.
né? Talvez um porquê é pelo próprio mercado brasileiro que não conhece. Então, é difícil ele absorver algo que tenha qualidade se ele não conhece que tem essa qualidade. Porque nós ainda estamos correndo muito atrás do mercado, né? E, na verdade, a gente tem que fazer talvez o caminho contrário, que é passar as informações, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? É passar a informação, criar uma demanda para que a gente possa colocar os produtos bons, peixes bons de qualidade no mercado, né? Bom, então, voltando lá à história do peixe que ocorre na natureza, tem outra variação também que é importante, que são a cor dos olhos. Os peixes possuem desde a coloração preta, amarronzado, laranja e a coloração vermelha dos olhos. E essa coloração vermelha é aquela que é mais procurada pelo mercado, aquilo que tem maior valor agregado. Bom, eu não sei exatamente por que disso, mas com certeza deve ter alguma questão genética, né, que envolve aí, talvez peixes com uma dominância maior, que consegue selecionar melhores essas cores a partir da seleção de cativeiro, né? Então, Gabriel, talvez seja por isso. Então, aí, falando da taxonomia, dessas cores e tudo, então eu queria abrir um pouquinho aqui para Eduardo falar um pouco também, aí a gente vai cruzando as informações, então, e continuando aqui o seminário. Eduardo, abre o seu microfone, por favor. E Gabriel, se você quiser compartilhar alguma imagem, é só você falar. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer à professora Anita pelo convite, ao convívio com o Gabriel, com quem a gente está podendo obter aqui importantes informações. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? E vamos tentar contribuir um pouquinho nessa questão. Bom, em primeiro lugar, eu quero me apresentar, né? Eu sou pesquisador científico do Instituto de Pesca, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Eu tenho doutorado em aquicultura e trabalho com criação de peixes há mais de 30 anos. Né? Mais recentemente, a gente tem desenvolvido esforços na questão da criação do acaradisco, mas o nosso foco é desenvolver tecnologia, desenvolver ciência. E aí o que a gente vai tentar fazer um contraponto e colocar algumas questões aqui é basicamente na situação da ciência com o acaradisco, né? A ampliação do conhecimento científico sobre essa espécie, sobre as técnicas de criação. E aí uma coisa interessante que a gente pode começar a levantar, né, é que a gente tem um grande desafio com o acaradisco. Qual é esse desafio que o Gabriel já começou a colocar para a gente, né? O grande desafio é saber quais são as espécies de acaradisco que a gente tem, tá? Isso parece simples, mas não é tão simples assim. Por quê? Em primeiro lugar, a região amazônica é extremamente ampla, né? E isso permite, com a divisão de rios, riachos, bacias e etc., uma infinidade de habitats e uma condição para que as espécies vão se separando, se afastando, e com isso criando outras subespécies, né? Vários bons pesquisadores já se debruçaram sobre isso, né? Então, para citar alguns aqui, desde Haeckel, em 1840, né? Pellegrini, em 1904, Lyons, em 1959, que é a grande questão do Sympsodon tarzu, né? Que ainda está em voga hoje em dia, né? Schultz, em 78, e mais recentemente, com as ferramentas da engenharia genética, né, aportando aí condições melhores para a questão taxonômica, a gente tem mais alguma série de autores, Coe, Bleher, Amado, né, mais recentemente. Mas o que a gente tem hoje de prático, né, é que ainda existe muita dificuldade em se saber quantas espécies a gente tem de acaradisco, né, tanto do ponto de vista taxonômico quanto do ponto de vista genético, tá? E isso dificulta muito quem vai trabalhar com cruzamentos, tá? E isso é uma coisa assim, o que a gente vê hoje que seria uma coisa muito importante no ponto da ciência, né? Que se fizesse um esforço significativo, tanto do ponto de vista nacional como internacional, para se coletar material genético, uma grande amplitude de localidades, para que a gente realmente conseguisse, com o apoio de grandes taxonomistas, tanto nacionais como internacionais, se definir quais são as reais espécies e subespécies que a gente tem hoje
do gênero Symphysodon no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque se a gente não conseguir entender isso com muita clareza, fica muito difícil definir quais vão ser as linhas de cruzamento e o que a gente deve manter com variabilidade genética ou não. Né? E aí, nessa linha, né, quando a gente fala assim, por que a gente está preocupado com isso? Né? Porque uma das grandes riquezas que o Brasil tem é justamente essa profusão de espécies, né, e essa questão da variabilidade genética entre essas espécies. Né? E aí, voltando para a questão da ciência, né, em 99, alguns autores, Coe, né, e seus colaboradores, avaliaram algumas variedades de híbridos que a gente tem de acaradisco. Né? Então, alguns são de conhecimento de quase todos vocês, né? O turquesa, o pigeon, o ghost, o cobalt, o red royal. Né? E o que eles descobriram? Avaliando esses híbridos, né? Avaliando geneticamente, eles observaram que, se a gente considerar, como o Gabriel nos colocou, né, que a gente teria aí dois grandes grupos, né, os aequifaciatas e os équios, né, a gente vai perceber que esses autores perceberam que a contribuição para os híbridos é muito maior do grupo dos aequifaciata do que dos grupos dos équios. Né? E o que isso interessa para a gente? Interessa que, se a gente quiser elevar a variabilidade genética dos nossos híbridos, a gente precisaria direcionar os cruzamentos muito mais para o disco équio do que para outras subespécies de discos. Né? Isso provado cientificamente, não é um achismo. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Outra coisa também importante é que outros autores também provaram, né? Isso é que é uma coisa interessante na ciência, você, através das ferramentas moleculares, você consegue provar o que a gente normalmente acaba achando no empirismo. Né? Então, por exemplo, Degani, em 2003, ele provou uma expressiva perda de variabilidade genética nos híbridos. Tá? Bom, mas aí vocês podem estar se perguntando, né? Bom, e daí? Está perdendo variabilidade genética? O que isso me afeta? Bom, isso afeta muito os aquaristas. Por quê? Porque quando você perde variabilidade genética, né, você tem redução na fecundidade, redução na fertilidade, redução na produção de larvas, tá? Você começa a ter problemas de deformidades esqueléticas, aqueles animais corcundas, com deformidades na face, nas laterais do corpo, né? Você tem também reduzido crescimento e, principalmente, os animais passam a ter uma maior susceptibilidade a doenças, uma redução do tempo de vida. Né? Então, essa questão da variabilidade genética é muito importante e é legal, com essa experiência do Gabriel está mostrando para vocês, né, a gente começar a perceber o quanto que a ciência está se debruçando sobre isso. Tá? Então, vou passar a palavra de volta para o Gabriel aí para a gente dar uma continuidade nisso. Gabriel, libera seu microfone. Bom, isso é tudo muito interessante o que o professor Eduardo está falando, porque isso corrobora com muitas coisas que acontecem naturalmente nos rios, né? Essa enorme variabilidade de cores que eu estou falando, que eu falei, né? Principalmente com relação às exigências do mercado, mas que isso é importante, porque a gente quer esses melhores no nosso plantel, a gente quer uma melhor qualidade, a gente quer ter um valor agregado maior no nosso plantel, né? Então, a gente conhecendo esses processos na natureza, a gente pode trazer isso para a nossa criação. Na natureza, esse ponto que eu ia chegar, existe também híbridos, além dessa... Voltando um pouco do que o professor falou, a respeito das coisas, os últimos estudos lá do pessoal da Universidade Federal do Amazonas, eles evidenciaram essas 5 espécies, né? Que existe diferença de 5 espécies ao longo da bacia amazônica, que foi essas 5 espécies que eu falei, né? Ainda 2 são não descritas ainda, precisando de certa revisão. Mas os pontos onde algumas espécies coexistem formam híbridos naturais. Então, naturalmente, já os peixes se hibridizam, né? E quando foi levado para a reprodução em cativeiro, através de seleção genética, coisa que os asiáticos, enfim, fazem muito bem, né? Foram selecionando
variedade enorme de coisas que existem. Sei lá, o professor falou de algumas variações, mas talvez exista mais de 100 variações aí de acaradisco, né? Então, o que eu quero trazer é isso, é que essa enorme variação que ocorre em cativeiro, que ocorre em criação, é porque isso existe na natureza, né? Isso já é próprio da espécie acontecer isso. Deixa eu fazer uma pergunta, então, aqui para os dois. Eu acho que parte do nosso público são alunos também, né? Então, essas variações já existem na natureza e a gente sabe que foram desenvolvidas, tem vários híbridos aí no mercado e lançam mais alguns, né? Um de vocês poderia falar um pouquinho como que eles alcançaram, como é que eles conseguiram chegar a esses híbridos? Quem foi o primeiro que lançou esses híbridos? Eu imagino que foi na Ásia, né? Abram os áudios aí, quem estiver falando. Eu não tenho muito conhecimento muito profundo a respeito disso, mas eu sei que foram feitas diversas frentes ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo tempo, né? Bom, o aquarismo, principalmente, se difundiu muito quando começou a ter aviação, né? Que puderam pegar os peixes e levar para diversos lugares, né? E quando chegou os peixes, não sei exatamente, mas deve ter sido lá por volta de 1940, 1950, nos Estados Unidos e no Japão, que eles começaram a desenvolver as seleções. Então, tem algumas variações que foram feitas nos Estados Unidos, outras que foram feitas na Europa, outras que foram desenvolvidas pelos asiáticos, pelos japoneses, enfim. Mas exatamente precisar qual foi a primeira, onde foi, aí eu não sei. E eu vou deixar o Eduardo falar, mas aí eu já vou jogar mais uma perguntinha, né? E atualmente, o que vocês estão achando? Porque a gente vê que tem um interesse grande, principalmente dos europeus, pelos selvagens, né? E os americanos também. Mas no Brasil mesmo, não sei, sempre o interesse pelos híbridos, né? E acho que agora, né, tá aumentando esse interesse pelos selvagens. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também disso, mas passo a palavra para o Eduardo. Então, só para pontuar, é muito difícil a gente conseguir precisar, né, onde surgiu as primeiras mutações, onde foram realizados os primeiros cruzamentos, né? Por que isso? Porque, como o próprio Gabriel comentou, muitos trabalhos foram iniciados ao mesmo tempo, né? E alguns criadores, por ter melhores meios de marketing, né, eles conseguiram lançar os seus produtos de uma maneira mais eficiente em termos globais, né? Então, a gente poderia citar aí Jack Watley, Edward Smith Folk, né, entre outros aí, europeus, americanos, que conseguiram lançar, por exemplo, o disco turquesa, o turquesa Watley, né? Então, são, assim, variedades híbridas, né, que foram trabalhadas e ganharam um marketing interessante. O que não quer dizer que sejam as primeiras, né? Porque pode ser que alguém na Ásia ou alguém em regiões um pouco mais afastadas da Europa tenha feito bons trabalhos e isso não foi para a mídia com o mesmo peso, né? E, em paralelo, essa questão dos discos selvagens, ela é muito expressiva, né? Por quê? Hoje, comentando, né, com alguns trabalham com exportação, né? Hoje os asiáticos e os europeus estão consumindo, entre aspas, né, ou seja, estão comprando muito disco selvagem, tá? Agora, qual é o objetivo dessas compras, né? Aí a gente pode dividir, na verdade, em dois grandes grupos, né? Um grupo são os aquários biótopos, né? Aqueles aquários que as pessoas estão recriando pedacinhos da selva da floresta amazônica, né? E aí colocando essas espécies selvagens que acaba formando um bom conjunto. Agora, uma outra demanda são grandes criadores asiáticos que já estão preocupados com a perda de variabilidade genética e, ao mesmo tempo, eles estão muito atentos a essa variabilidade que o Gabriel bem nos trouxe, né, que ocorre nos selvagens. Então, o que acaba acontecendo? Os criadores asiáticos pensam o seguinte: se eu adquirir esses animais selvagens brasileiros com uma alta variabilidade, a possibilidade de desenvolver novos híbridos ou novas mutações é muito mais ampla, né? A própria ciência está mostrando isso. E aí você tem compras em cima disso. Agora, são animais extremamente valorizados. Já se fala hoje em discos selvagens aí ultrapassando a casa de 20 a 50 mil dólares,
a unidade, tá? Justamente em cima dessa questão da formação do animal, né? E do próprio coloração. Então, acho que assim, a gente tem aí um espaço muito grande, infelizmente, como em vários outros segmentos da aquicultura, e a aquicultura ornamental não poderia ser diferente aqui no Brasil, né? A gente ainda está muito distante de reconhecer as nossas riquezas em termos de peixes, né? E poder também trabalhar com isso no mercado nacional. Então, acho que ainda para uma efetiva absorção do disco selvagem no mercado aquarístico brasileiro, a gente acho que vai indo um bom tempo ainda. Sem contar também que se tratam de exemplares adaptados, né? E que é muito mais difícil você trabalhar com isso em cativeiro, para o leigo ou para o próprio amador, né? E ainda tem a questão de que o desenvolvimento dos próprios híbridos, né, além de valorizar o selvagem, não só para exportação, não só para o extrativismo, a gente deveria também incentivar e valorizar o desenvolvimento de híbridos no Brasil. A gente só tem mesmo a importação desses híbridos e a replicação de reprodução desses híbridos, né? Mas a gente produzir o valor agregado não acontece. Tem acontecido, talvez, um valor agregado no extrativismo pela coleta, pelo treinamento dos coletores, justamente para atender esse mercado exigente de fora, vendo o que esses compradores querem, né, desse peixe selvagem. Mas a gente desenvolver realmente uma variedade, a gente chegar numa feira de aquarismo internacional, uma feira de negócios, que a gente sabe que tem grandes empresários, essas fazendas asiáticas montam estandes, tá? Colocam lá um profissional de aquicultura, um profissional da biologia, ou um criador que seja premiado, para ficar nesse stand deles para chamar a atenção, né? Isso a gente não tem. A gente não tem. A gente tem um extrativismo bem básico, bem rasteirão ali, e os representantes que a gente tem que teriam um pouco mais de tecnologia, de conhecimento, são distribuidores. E, Anita, não são realmente criadores. Né? Não, vamos dizer, desenvolvedor de híbrido, né? De variedade. Só para fazer um gancho nisso, né, que isso é uma coisa muito importante, né, você como professora, né, numa universidade federal, né, nessa parte de aquicultura ornamental, e a gente com essa oportunidade de estar colocando aqui um pouquinho para o nosso pessoal que está assistindo, né, veja, por que será que a gente tem esse hiato, esse abismo tão grande em não conseguir produzir isso no Brasil? Na verdade, isso entra em toda uma estrutura de política pública, de formação de pessoal, de desenvolver tecnologia, tá? Então, não adianta a gente imaginar que o aquarista, de maneira isolada ou com poucos parceiros, né, sem acesso à tecnologia, sem acesso às ferramentas de ciência, ele consiga produzir grandes híbridos, manter isso geneticamente e conseguir espaço no mercado internacional, né? Veja que em todos os países onde a aquicultura ornamental ela se fortaleceu, ela se estruturou, tem um forte papel do Estado em relação a isso, né? Tem um forte incentivo em relação a isso, acesso à tecnologia, tá? Isso é muito importante. Infelizmente, o Brasil fica muito aquém nesse segmento, né? A gente forma muito poucos profissionais qualificados em aquicultura ornamental, né? E isso torna muito difícil que a atividade ganhe um corpo, justamente, para que ela se profissionalize e conquiste espaço no mercado internacional. E o mais antagônico disso tudo, né, é que aqui está a reserva de valor genético, né? Aqui está a qualidade dos peixes. E o que acaba acontecendo é que a gente vai comprar lá fora o que é nosso. Né? Então, isso é uma coisa para as próprias universidades, para os próprios institutos de pesquisa, amadurecerem um pouco isso, se preocupando com a questão de formação de recursos humanos e difusão de conhecimento, que é uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui hoje. Gabriel, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, depois a gente podia mudar de assunto, começar a falar um pouquinho do ambiente natural, ligando isso um pouco com o comportamento reprodutivo, tá? Mas eu concordo com o Eduardo, e a gente tem o exemplo de Singapura, que tinha centro de pesquisa, pesquisador, inclusive com novas tecnologias, e também com essa foco na genética também. Mas, Gabriel, fica à vontade.
Não, só queria falar, eu pude trabalhar no projeto de Acaradiscos lá, do extrativismo lá na Amazônia, né, que era uma proposta recente, uma proposta que visava você otimizar a pesca, trabalhar melhor com o ribeirinho, né, ter uma seleção já desde do momento da coleta do peixe e agregar um valor maior no resultado, né? Esse projeto ele foi desenvolvido dentro de Reserva de Desenvolvimento Sustentável por alguns grupos e meio que também não, assim, começou-se a fazer alguma coisa, mas depois parou, né? E eu não sei como é que está agora, mas com certeza poderia estar melhor, né? Poderia estar bem mais desenvolvido. E a questão dos peixes é gritante, assim. Aquilo que é melhor vai para fora, e o que é pior fica aqui no Brasil. Então, o peixe selecionado, que é bem manipulado, eles têm um cuidado maior né, que coloca dentro que é transportado dentro de saco plástico com oxigênio, esse peixe vai lá para fora. O peixe que vem aqui para o Brasil é um peixe que, vamos dizer assim, é o resto, né? Aquilo que fica parado nos currais, que fica lá no fundo, aquilo que não foi selecionado para fora, vem para o nosso mercado. Então, eu não sei aí como iniciou-se isso, né? Mas, com certeza, a gente tem essa deficiência aqui. Acho que boa parte também é em função de conhecimento, né? Que a gente valoriza aquilo que a gente conhece, né? Sim. Gente, tem algumas perguntas já no chat. Como é que a gente vai proceder? Tem uma aqui que eu acho que tem a ver com o que a gente já está discutindo, eu acho que eu vou já passar para vocês, mas aí as outras eu vou deixando à medida que a gente for desenvolvendo os assuntos, tá? Eu estou anotando aqui. Mas tem uma pergunta aqui do Léo Soares: por que as normas do Brasil permitem que estrangeiros, como a da Santarém Discos, enviem para fora do país tanto peixe nativo? E ele ainda faz outra pergunta: escutei falar que é uma grande diminuição desses peixes na natureza devido ao extrativismo e problemas ambientais, tá? E só falando aqui, só respondendo a primeira parte para o Léo, né, é que é permitido, Léo, pela legislação brasileira, desde que essa empresa esteja registrada como exportadora, tá? E também ela tem que ter também um cadastro no IBAMA para a coleta desses peixes. Como eles são permitidos a coleta, tem uma instrução do IBAMA que essa espécie é permitida, tudo ocorre de maneira legal, tá? Quanto à diminuição da espécie devido ao extrativismo e problemas ambientais, aí eu passo a pergunta para o Gabriel. Bom, então, essa questão, existe vamos dizer, esse enfoque do próprio governo brasileiro, que é a pesca de peixes ornamentais, ela oferece renda para os ribeirinhos, né? Então, e existe uma preocupação enorme em manter isso, continuar e talvez até melhorar isso, porque é fonte de renda de muitas populações ribeirinhas da Amazônia. Então, acho que está aí o enfoque porque que esse é permitido a venda, porque com certeza esse dinheiro vai ajuda lá na manutenção dos povos ribeirinhos. Essa é a primeira parte. A segunda parte qual era a mesma, Anitta? Desculpe. A questão a questão da diminuição deles na natureza, dos problemas ambientais. Então, o que a gente tem hoje é uma preocupação em tornar a pesca melhor, né, mais produtiva, você otimizar a pesca, você selecionar melhor os peixes e manter uma população viável no rio. Essa era a proposta desse projeto que eu trabalhei na Amazônia. Você melhora, você aumenta o valor da unidade do peixe para o pescador, então o que era vendido da forma do mercado normal, de peixe, da pesca normal, de peixes ornamentais, sei lá, cada disco era R$5. Nessa pesca sustentável,
cada caradisco chega a ter um valor de 50 a 60 reais, então tem um valor agregado muito maior. Isso faz com que diminua a quantidade de peixes pescados e mantenha populações viáveis na natureza. Mas é claro, né, esses projetos eles precisavam ser mais incentivados, eles precisavam enfim, de uma melhor estrutura. O que acontece é que em boas regiões não tem isso. Então, essa seleção genética que faz com que você retire os melhores peixes da natureza, quer dizer, você vai retirar aquele com coloração vermelha e com maior quantidade de estrias. Isso daí vai fazer com que talvez diminua a população, essa variabilidade na natureza. E as populações ficam menos variáveis, né? Uma variabilidade. Só para completar, tem mais uma pergunta nessa linha, né? Como para o Eduardo, tá? Do Fabrício Menezes. Como um produtor faz para adquirir matrizes selvagens? Quando para exportar o valor é muito melhor e quando fica no Brasil fica só os de baixo padrão. Qual seria a solução? Tá? Sim, aí tá. Então, Eduardo. Bom, em primeiro lugar, um abração para o Fabrício, saudades dele. Faz tempo que não o vejo, mas a gente vai se conversando aí por outros canais, né? Bom, o grande ponto é o seguinte, né? Como que o produtor brasileiro pode acessar essa reserva genética com qualidade? Né? Bom, isso é relativamente simples, né? Desde que o criador brasileiro consiga pagar o preço que isso está sendo vendido no mercado internacional. Isso é um grande desafio. Hoje, os nossos melhores exemplares, ou seja, os exemplares que realmente detêm características fenotípicas, né, características externas, né, mais atraentes, eles são leiloados no mercado internacional, eles não são nem vendidos. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Isso está muito aquém do perfil dos nossos produtores. Tá? Por outro lado, o Gabriel mostrou para a gente que existe uma grande variabilidade de coloração nas espécies selvagens, tá? Então, nem sempre o animal que está externando a coloração, ele está com essa característica interna, em termos genéticos, tá? Então, pode ser que o nosso criador brasileiro, que adquira matrizes selvagens, que não tenham padrões externos tão coloridos assim, pode ser que através de cruzamento ele encontre pontos de variabilidade, às vezes até melhor do que esse animal que foi mandado lá para fora. Então, o que a gente precisa, na verdade, é lembrar que mutação ocorre em função de quantidade. Tá? Então, se a gente não começar a reproduzir esses animais em cativeiro e começar a trabalhar, é muito difícil. Veja que em todas as espécies animais, não só em peixes, né, os melhores exemplares sempre são vendidos por preços elevados. E isso vai ser sempre difícil para o pequeno criador acessar. Tá? Então, daí o interesse de você trabalhar com melhoramento genético. E através de você trabalhar bem com os cruzamentos, como a própria ciência mostrou no início, né? O pessoal privilegiando aquela questão dos equifaciata no lugar dos équios, né? Sendo que hoje é muito importante você fazer os cruzamentos com o équio para conseguir ampliar a base genética. Né? Se o nosso pequeno criador, através das instituições de ensino e pesquisa do Brasil, tiverem acesso ao conhecimento, eles podem não ter o recurso inicialmente, mas esse conhecimento vai permitir que eles acelerem etapas de criação e consigam viabilidade nisso. Então, acho que é um esforço conjunto, tanto da questão de ensino e pesquisa e divulgação de informação, como um pouco de empenho do pequeno criador e um pouco de paciência para conseguir chegar lá. Agora, certamente, os custos de exemplares selvagens, né, diferenciados, está muito aquém do que a gente consegue comprar hoje no Brasil. Então, vamos passar então para o outro tema, que a gente já está com bastante, o nosso tempo está curto, falar um pouquinho aí do ambiente natural, linkando aí com a reprodução dos discos, né? Quem quer começar? Gabriel, você podia falar um pouquinho desse ambiente natural, do hábitat do disco, né? Sim. Bom, o acaradisco, ele junto com os peixes da sua tribo, né, que é a tribo Heroine, eles ocorrem na planície inundável da Amazônia, né? Então, geralmente na região baixa dos rios e na calha principal do Amazonas. Regiões mais baixas,
com uma planície de inundação maior. O que ocorre na Amazônia é o ciclo hidrológico, né? Uma variação sazonal do nível de água. Então, você tem o período de seca, onde as várzeas secam, os igapós secam, a água fica mais nas regiões mais baixas, né, formando lagos, grandes bolsões de água, e o período de enchente, quando começa a encher, quando começa as chuvas, começa a encher, aí tem a cheia, que forma aqueles grandes alagados, que o rio entra na floresta mesmo, né, invade, formam as várzeas, formam os igapós, e você tem a vazante, que é o período onde essa várzea começa a secar. Então, essa enorme variação que ocorre pode chegar até uma variação de 15 metros de nível de água entre a seca e a cheia. Essa variação, claro que os peixes que vivem nesse ambiente, eles têm que se adaptar a isso, né? Essa variação de nível de água, ela também leva uma série de variações, até mesmo de relações interespecíficas, como talvez maior possibilidade de predação, maior índice parasitário, porque você tem os peixes estão cada vez mais próximos uns dos outros, né? Então isso facilita a propagação de parasitas. Você tem disponibilidade de alimento, um período não tem muito alimento, no outro período tem uma maior oferta de alimento, e os peixes que vivem nesse ambiente, eles se adaptam a isso. Então o disco, ele ocorre nesse ambiente e ele acompanha o ciclo hidrológico. Então, nesse período de seca, eles formam grandes cardumes e eles ficam mais nesses lagos, procurando por troncos afundados, por árvore, né, que caiu no rio, e procuram se abrigar nesses ambientes. O projeto que eu trabalhei lá, que a gente fazia uma pesca com uma pesca do acaradisco, né, do peixe ornamental lá, na região do Purus, a gente chegou a encontrar galhadas, né, que são esses gados que ficam embaixo d'água, com mais de 800 indivíduos. Então, nesse período, eles formam grandes cardumes. Quando começa a chover e a água começa a entrar no igapó, os acaradiscos eles começam a ficar muito mais territorialistas, eles começam a se alimentar mais e para formar os casais e reproduzir no igapó, ou na várzea, né, que é onde tem essa floresta alagada. Uma das coisas interessantes é justamente com relação à alimentação. Nesse período de seca, a gente percebeu, coletando os animais ao longo do tempo, que os animais se alimentam muito pouco. A gente encontrou 4, 5 meses, peixes com estômagos vazios ao longo da seca, né? Isso são processos naturais que a gente pode encontrar em cativeiro, né? É comum o acaradisco, quando você cria em cativeiro, ele ficar muito tempo sem se alimentar, por exemplo, né? E aí, a importância desse conhecimento, de saber que período que ele se alimenta mais, que período que ele se alimenta menos, é tentar, talvez, induzir isso em cativeiro. Então, você pode simular uma chuva, isso pode favorecer com que o peixe tenha o comportamento de forragear, estimule a desova, enfim, mais ou menos isso. Esse conhecimento podia ajudar, inclusive, né, nesse cultivo, nessa criação do selvagem, que é a grande dificuldade que a gente tem, seria o selvagem, né? E a gente até poderia oferecer isso até como uma alternativa a esse extrativismo, e repassar essa tecnologia para esse ribeirinho que está ali, porque nós sabemos que o extrativismo em si, o coletor, ele tem realmente um trabalho muito árduo, né? Um trabalho complicado, e tem flutuações também. Ora ele ganha melhor, ora ele ganha pior. Mas aí, Eduardo, se quiser completar, e a gente começar a falar um pouquinho da reprodução. Eu acho essas questões do habitat natural, né, e das características da espécie é muito importante. Esses conhecimentos que o Gabriel traz, né, eles ajudam muito, em termos práticos, a você executar alguns manejos dentro da própria criação. Então, um ponto, já abrindo um pouco essa questão de reprodução, né, é muito interessante a gente pontuar que o acaradisco é uma das poucas espécies de peixes, né, que apresentam um cuidado
biparental. Tá? E o que é isso? Né? Várias espécies de peixes apresentam cuidados parentais. Uma espécie muito conhecida de todos aí é a tilápia. Né? Então é muito comum o pessoal ouvir falar que a fêmea de tilápia mantém os filhotinhos na boca por um dado período. Aí. Mantém os ovinhos, eles eclodem e mantêm um pouquinho as larvas nesse período. O acaradisco é um pouquinho diferente, ele tem esse cuidado biparental. Tanto o macho como a fêmea participam dos cuidados com as larvas. Né? E, paralelamente, ele tem uma outra característica muito interessante. Né? Tanto o macho como a fêmea produzem uma secreção mucosa, né, através da epiderme. E essa secreção mucosa, ela serve de alimento para essas larvas durante um dado período de tempo. Né? Como o próprio Gabriel colocou, o habitat onde a espécie ocorre, né, ele tem uma série de características de zonação, de alimentação, de chuvas. Né? Então, isso foi uma adaptação que a espécie teve, né, para conseguir aí, prolongar aí, e se estabelecer no ambiente. E vários estudos, né, como a gente está aqui para fazer o ponto da ciência, né, vários autores estudaram essa questão do muco do acaradisco. Né? E um trabalho que eu acho muito interessante, recomendo a leitura para quem tiver oportunidade, né, é um trabalho do Buckley e colaboradores de 2010, é um trabalho relativamente recente, né, onde ele compara o muco que os acaradiscos produzem com o colostro que as fêmeas de mamífero colocam no leite. Né? Ou seja, a composição química desse muco do acaradisco, ele traria uma série de imunoglobulinas, uma série de componentes bioquímicos, né, que auxiliariam a larva nessas fases iniciais. Né? E nesse sentido, e aí cabe aí mais alguns estudos, né, a ciência sempre feita através dessa construção de novos conhecimentos. Teve um trabalho de Wen e colaboradores em 2020, estudando basicamente a bioquímica desse muco que os acaradiscos produzem, né? E descobriu que o muco produzido pelos machos, ele é diferente do muco produzido pelas fêmeas, né? Ou seja, a participação no cuidado biparental é extremamente importante, né? Porque o muco que os exemplares produzem de sexos diferentes também tem composição química diferente. E uma outra coisa importante, um trabalho de Sato e colaboradores de 2018, mostrou que existe um grande desgaste físico dos exemplares em produzir esse muco. E quem mais se desgasta é a fêmea. Tá? E aí, novamente, aproveitando essa questão do Gabriel, né, a gente tentar trazer as questões da natureza para o cultivo, né, para quem está trabalhando com reprodução de acaradisco, um cuidado muito especial com a nutrição, principalmente a nutrição das fêmeas, porque são elas que mais vão se desgastar, porque além da produção do muco, as fêmeas estão produzindo os ovócitos, né, os ovinhos, né, e isso demanda grande quantidade de nutrientes. Então é importante que o pessoal que está trabalhando aí com reprodução de discos, uma reprodução mais intensiva, alguns até com incubação artificial, né, eles se preocupem muito, lembrando o que ocorre na natureza, com essa questão da nutrição, tá? Senão aí todo o trabalho acaba se perdendo nesse sentido. E mais uma última curiosidade para fechar, né? Tem um trabalho recente, né, de pesquisadores brasileiros, isso é um orgulho para todos nós, né? Já tem pesquisadores no Brasil fazendo bons trabalhos com acaradiscos. Então, o grupo de Matos e colaboradores de 2017, eles fizeram o primeiro registro de um casal de acaradiscos composto por 2 fêmeas, tá? Ou seja, um processo extremamente curioso, né, onde 2 fêmeas pareiam, depositam ovos e fazem o cuidado biparental dos ovos. Logicamente que os ovos não eclodem, né, mas é uma coisa muito interessante. E essa curiosidade acabou acontecendo até aqui no nosso laboratório do Instituto de Pesca em Ubatuba. Né? Nós tivemos o prazer, ou o desprazer, né, de ter um casal formado por 2 fêmeas, né? E aí tendo várias desovas e nenhuma sendo fertilizada. Tá? Uma curiosidade que ainda está para ser publicada, e a gente conseguiu ouvir isso informalmente de um criador de discos na Argentina. Né? Depois de formado o casal por 2 fêmeas, dificilmente elas se separam
ou aceitam a presença de um macho, tá? Ou seja, se formar um casal com 2 fêmeas, você vai acabar perdendo aí a oportunidade de acasalamento desses animais. Então tá, Eduardo. Você quer acrescentar alguma coisa, Gabriel? Só um pouquinho essa questão aí do... Sim, só completar aqui que esses trabalhos que Eduardo citou, gente, eu tenho todos. Então, o Fabrício estava pedindo, estava elogiando isso, eu posso compartilhar depois, tá? Então, passando aí para Gabriel, continua. A questão da escolha, né, de se você incuba artificialmente os filhotinhos, né, os alevinos de acaradisco, ou se você mantém ele com os pais, né? É uma dúvida que a gente tem aí na criação, que uma coisa, por um lado, é melhor uma, por outro lado, é melhor outra, e, enfim, é necessário, talvez, uma quantidade de estudos para verificar isso. Só fazer um ponto, né? Essa questão que o Gabriel acabou de colocar, né? A questão da cria artificial, ou seja, quando você retira as larvas do cuidado parental dos pais, né? E vai fazer esse trabalho artificialmente. Veja que, tecnicamente, né, e eu friso a palavra tecnicamente, né, já está provado que isso é possível. Então, já tem criadores, tanto lá fora como aqui no Brasil, conseguindo fazer isso com muito sucesso, né, com excelentes taxas de sobrevivência. Tá? O que a ciência ainda não provou e que a gente ainda não sabe é o impacto disso nas futuras gerações. Tá? Primeiro, a gente não sabe se isso vai causar algum tipo de problema no sistema imune desses peixes, tá? Pela ausência de acesso ao muco dos pais, né? Ou se a gente vai ter alguma perda, tá? Fisiológica posteriormente. Tá? Então, nesse sentido, a ciência ainda precisa se debruçar um pouco mais sobre essa complexidade de você realizar o cuidado biparental externamente, ou seja, afastando as larvas dos pais. Isso aí é um desafio ainda para a ciência e que a gente ainda, pelo próprio início ainda da criação de acaradisco, ainda tem muito mais perguntas a serem respondidas do que respostas prontas, né? Uma coisa que agora você está falando e eu me lembrei, a sugestão, né, de que esse processo de alimentação dos filhotes, de alimentar dos mucos dos pais, ele pode ser um desencadeador do tipo da estação de limpeza dos peixes, né, onde através dessa alimentação, o peixe limpador, no cliente, ele tira os parasitas. Então, na natureza, talvez isso possa acontecer, né? Os filhotes tirarem os parasitas dos pais. São questões que precisam ser mais aprofundadas, estudadas, enfim. Sim, o pessoal está aqui ficou bem interessado nessa questão do muco, tá? E até a gente podia falar um pouquinho mais, porque nessa cria artificial tem o tal do patê, né? Que o pessoal usa para substituir o muco. E aí tem diversas receitas aí, e a gente também não sabe, tem até um vídeo que eu gosto de passar para os meus alunos, do italiano, e ele mostra lá o passo a passo do patê dele. Mas até que ponto aquilo que ele coloca dentro daquele patê, realmente, porque a gente tem que pensar que o hábito alimentar do animal não é pólen, não é espirulina até, mas não é gema de ovo, de galinha. Então, assim, tem algumas coisas que colocam ali dentro, né, que está com controvérsias, mas funciona, porque, pelo menos esse italiano, ele tem um galpão imenso lá, com vários aquários, e, sem dúvida nenhuma, os acarás dele são de excelente qualidade. E a gente também tem lá o Watley, né, o Jack Watley, que na década acho que o Eduardo vai falar melhor para mim, década de 70, Eduardo? Acho que antes disso até, né? Ele tem aquele livro dele que ele já ensinava a técnica do patê, aquelas bacias lá de metal, né? E aí ele passava aquele patê nas bordas, colocava uma leve aeração e as larvinhas iam ali comendo, porque ele aí retirava essa cria dos pais e conseguia que tivesse uma nova desova, né? Então, na realidade, o que o produtor quer é nova desova. E como o Watley queria desenvolver híbrido, ele precisava de quantidade
para poder ter peixe para desenvolver esses híbridos dele. E ele conseguiu, né? Acho que ele foi um dos primeiros a... Eu não digo que foi o primeiro a lançar um híbrido, mas foi o primeiro a que o híbrido ficou popular e ele abriu um negócio que existe até hoje. Mas... Gabriel, pode continuar. Outra questão interessante também é que tem alguns trabalhos, mas mais aquela experiência de criar mesmo, né? É a questão do ciclo lunar, talvez, fotoperíodo, né? A gente sabe que, eu, pelo menos por experiência própria, nesse período onde os peixes estão com a desova, porque entre eles escolherem um local, fazer o ritual todo de acasalamento, botarem os ovos, né, que são ovos adesivos, que eles ficam grudados na superfície, em alguma superfície, tronco de árvore, alguma folha, né? No caso, em cativeiro, a gente usa em aquário, em piscicultura, nós usamos, talvez, pedaços de telha de barro, alguma outra superfície um pouco mais áspera e inerte, para eles botarem os ovos, né? Então, entre esse período, tem mais ou menos uns 3 dias entre botar os ovos e eclodir, os 3 dias para isso, e depois uns 3 dias para as larvas virarem livre-natantes. Então, mais ou menos aí uns 6 dias disso acontecer, e nesse período os pais ficam o tempo todo cuidando, quer dizer, até esse período até se estende mais por conta dessa questão da alimentação, onde as larvas ficam próximos dos pais, geralmente os pais ficam no meio, né, entre o pai e a mãe. Quando o pai vai sair para alimentar, a mãe deixa as larvas junto com o pai. Quando o pai vai alimentar, ele deixa as larvas com a mãe, enfim. E então isso tudo é necessário, principalmente nessas primeiras etapas, a iluminação, para eles enxergarem ali o que eles estão fazendo, para eles limparem os ovos, aerarem os ovos. Então, talvez isso, tem um estudo, agora não sei exatamente quem foi que fez, mas que coincidiu as desovas com o ciclo lunar. E ele viu que uma estação lá tem maior chance de ocorrer a desova, né? Nesse estudo não ficou comprovado muito a questão do fotoperíodo, porque eles não associaram onde os peixes estavam, não tinha luz direta da Lua. Mas, eu pensando que no ambiente natural, quando os peixes entram no igapó, talvez esteja mais associado em períodos de maior luminosidade, né? São coisas que podem ser testadas ainda, podem ser avaliadas. E aí, só colocando, né, essa questão da luz ela é muito importante, né? Mas a questão é um pouco mais complexa, né? Na verdade, a luz ela interfere em todo o rito metabólico, né, de produção de hormônios dos peixes. Tá? Então, é muito importante que o peixe tenha acesso à luz, mas tenha acesso a uma dada quantidade de luz que está relacionada à intensidade da luz e duração do período de luz, que a gente chama de fotoperíodo, né? São coisas distintas. A intensidade da luz, a quantidade de luz que o peixe está recebendo e o tempo de exposição a essa intensidade de luz, né? Isso, infelizmente, como em muitas outras coisas, né, tem muito pouco estudo, muito pouco dado. O que a gente tem é o empirismo. As pessoas vão fazendo, achando que dá certo e vai tocando para frente e assim fica. Só que é muito difícil você avançar profissionalmente através de empirismo. Deu certo para mim, será que vai dar certo para o outro? Pode ser que não. Tá? Então, por isso que esses dados são muito importantes. E isso, já entrando nesse aspecto, né, é uma coisa que me assustou um pouquinho. Né? Quando a gente tomou a decisão aqui no laboratório de piscicultura aqui em Ubatuba, né, em desenvolver trabalhos com a Caradisco, a primeira coisa que a gente fez foi procurar fazer um levantamento internacional do que tinha de pesquisa científica com a Caradisco, tanto no Brasil como no mundo. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito decepcionado, tá? Tem muito pouca coisa, tá? A ciência se debruçou muito pouco sobre esse importante peixe brasileiro, tá? Tanto a ciência nacional como a internacional. E a gente cai naquela velha questão, tá? Se a gente não tem conhecimento, tá? A gente avança muito lentamente, tá? Ou o que é pior, muitas vezes a gente retrocede,
porque a gente não tem essa questão ainda do domínio dessas tecnologias. Então, é muito importante essas experiências que o Gabriel traz, dos trabalhos que foram feitos na Amazônia, né, dos trabalhos que os criadores profissionais estão desenvolvendo, tanto aqui como no Brasil, né, mas também a participação das instituições de pesquisa. Está mais do que na hora das instituições implantarem em seus laboratórios plantéis de acaradisco e começar a desenvolver tecnologia, de começar a desenvolver conhecimento e treinar pessoal. Eu volto nessa questão, essa questão do muco. Veja só, nós temos um autor internacional que compara o muco produzido pelos acaradiscos, que é uma espécie brasileira, tá? Comparável ao colostro dos mamíferos. Cara, isso é um belíssimo de um trabalho, tá? E o que a gente fez em continuidade nisso? Ficou-se quase uma janela de 5 a 10 anos sem que outros trabalhos viessem a acrescentar sobre esse tema, né? Então, a gente precisa urgente desvendar tudo isso para que essa criação aconteça. Então, quando a gente percebe assim, que hoje, mesmo na Ásia, né, a criação avança, mas avança em cima de um conjunto de técnicas, né? Ainda tem muito pouca ciência envolvida nisso. Na hora que tiver mais conhecimento, com certeza os avanços que o acaradisco vai receber vão ser infinitamente maiores. Sim, a gente tem muito pouco estudo mesmo nessa área, né, Eduardo? O Fabrício estava comentando que você falou de um artigo de 2020 com relação a esse muco, mas os que eu tenho aqui são justamente esses que você falou, que são antigos, é 2005, o mais novo que você citou aí, que eu vi, foi de 2017, do Matos, né, do grupo lá do Manuel, né? A nossa equipe, a nossa equipe fez um trabalho de varredura, né, nos periódicos mesmo, e a gente achou alguns trabalhos recentes, e curiosamente, os trabalhos recentes de acaradisco, vocês têm ideia de onde eles estão vindo? Da Ásia, tá? A Ásia está produzindo ciência com acaradiscos, ciência de ponta, ciência de qualidade. Esse trabalho que eu citei, do EN e colaboradores de 2020, tá? É um trabalho asiático com um estudo profundo do muco, onde ele conseguiu provar as diferenças bioquímicas do muco entre machos e fêmeas. Vocês já imaginaram a complexidade que é isso? Você coletar, durante a reprodução, coletar o macho, coletar a fêmea, coletar o muco desses exemplares e conseguir fazer as análises. Então, mostra, assim, que a gente não pode mais continuar dormindo, né? Está na hora da ciência brasileira correr atrás dessa espécie aí, antes que a gente tenha que comprar pacotes tecnológicos dos asiáticos sobre acaradisco. E esse primeiro trabalho também, que tem de 2005, também é de um grupo asiático, né? Provavelmente deve ser até o mesmo grupo, ele só, né, avançou ali no conhecimento dele, né? Então, realmente... Tá? E o quanto é importante, né? Porque aí, já puxando para o lado da imunidade, a gente ainda não sabe direito o que, por exemplo, tem essa criação em cativeiro com a incubação artificial, né? E depois a gente substitui esse muco dos pais, e os pais estão sendo nutridos também por uma alimentação que a gente é que está dando. Então, até que ponto que essa produção não poderia ser melhorada, ou que a gente poderia estar vendendo um peixe de melhor qualidade, ou puxando para o lado da sanidade também, que a gente sabe que disco tem muito problema, né? Até que ponto todos esses problemas não estão ligados aí pelo nosso desconhecimento da nutrição adequada desses animais, né? Porque é tudo no empirismo. O pessoal vai lá e coloca, e vai inventando os patês, que é muito interessante, eu sempre fico muito surpresa com a criatividade dos produtores ornamentais, acho incrível. Só que tem que ter maior dedicação a acesso de material e informação de qualidade, informação científica mesmo. E também um maior incentivo a isso. Porque eu acho que a ciência brasileira também não avança, porque o que você falou é a política pública, a falta de dinheiro dentro dos laboratórios, né? Peixe ornamental não é barato, né, da gente conseguir. E às vezes você tem que transportar. E se o público também não se interessa, se a sociedade também não pressiona, não valoriza, aí que vai ter menos ainda. Pelo menos na cadeia de piscicultura agora, o que está valorizado é o quê? A tilápia. Então, concentra tudo na tilápia, concentra tudo lá nos peixes redondos. E o ornamental, dentro da nossa academia brasileira, ele está sempre por último, né? Não é valorizado. Gabriel, você quer acrescentar alguma coisa? Sim,
questão dessa valorização, da necessidade, né, de você desenvolver a pesquisa mesmo, a gente não sabe, né, a gente passa por problemas ambientais, no caso, né, agora a gente está passando por problemas ambientais, a gente não sabe até quando os rios não vão estar todos impactados, né, de repente, mas então a gente precisa até mesmo para ter um plantel seguro, né, um cativeiro. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, com o projeto dos acaris do Xingu, né, eu pude participar também lá desse projeto, o desenvolvimento da reprodução de algumas espécies, que a espécie, o zebrinho, ele ficou ameaçado de extinção por conta da implementação da usina, e a gente propôs que, se a partir daí, criasse um protocolo para que a gente pudesse ter um plantel em cativeiro, né? Após que, se a gente já tivesse feito, evoluído, era mais fácil você conseguir os resultados na hora que precisa deles, né? E eu queria aproveitar, né, e já que a gente está tocando nesses assuntos, né, e aproveitar aí a audiência do pessoal aí nos assistindo, né, lançar um desafio. Né? Veja que a professora Anita colocou a dificuldade dos investimentos públicos em se fazer ciência. Né? Todo mundo aqui sabe a situação que o país atravessa, então não vamos chover no molhado. Por outro lado, uma coisa que se faz muito no exterior, e nós não temos o costume de fazer aqui no Brasil, são as parcerias público-privadas. Né? O nosso laboratório aqui no Instituto de Pesca tem uma tradição em trabalhar junto com a iniciativa privada. Muitas das nossas pesquisas, elas são feitas junto com empresas privadas. Né? Então, o que eu proponho aqui, lanço o desafio para muitos criadores aí que estejam trabalhando ou estejam assistindo isso. Né? Pessoal, nós temos pesquisadores de elevado nível no Brasil. Tá? O que está faltando é uma união de esforços. A gente precisa aprender a trabalhar em conjunto. Tá? Lógico que todas as áreas têm suas diferenças. Então, a academia pensa de um jeito, o setor produtivo pensa de outro, os objetivos são diferentes, mas os objetivos são diferentes pontualmente. No fundo, o que interessa a todos nós, tá, é o desenvolvimento sustentável da atividade. Tá? Então, o que eu recomendo tanto aos pesquisadores que trabalham com cultivo de peixes, né, como aos próprios criadores e entidades do terceiro setor. Né? Vamos trabalhar em conjunto, vamos realizar uma aproximação. Tá? Bons empreendimentos comerciais sempre tem aí em backup aí seu acesso de pesquisadores, estão desenvolvendo tecnologia, tá? Então, acho que é muito salutar que os empreendimentos comerciais comecem a se aproximar da academia e vice-versa, né? Desenvolver ciência. Dá para fazer muita coisa se a gente trabalhar em conjunto. Então, fica aí o desafio aí para vocês refletirem sobre isso. Sim, gente, então, continuando, então a gente podia falar um pouquinho agora, já que a gente falou já do comportamento da reprodução e tudo, se vocês quiserem acrescentar mais algum detalhe, formação de casal, a qualidade de água, e aí puxando um pouquinho aí para a sanidade, a gente já são 9h18, né, então o nosso planejamento era até 9h30, né, no máximo, para a gente começar a encerrar e falar um pouquinho da viabilidade econômica também do cultivo dessas espécies, né? Se quiser começar, Eduardo, fica à vontade. Então, um ponto que eu acho muito interessante, né, é que em toda a exploração animal, o componente sanidade, ele é muito importante. Tá? E mais uma vez, aqui nós vamos ter outro buraco negro. Né? A questão de sanidade do acaradisco, ela tem um enorme conhecimento empírico, tá? Tem muita gente fazendo um monte de coisas, tá? Mas baixíssima comprovação científica. Tá? Tem um monte de recomendações em vários sites de medicações, sugestões terapêuticas e por aí vai, mas muito pouca fundamentação científica. Isso é um perigo muito grande. Tá? Primeiro, porque sem a gente saber efetivamente qual é o quadro patológico que o peixe apresenta, fica muito difícil dar remédio, né? E eu sempre faço uma analogia com cada um de nós, né? Pô, se você não sabe que doença que tem, como é que você vai tomar remédio?
Então, não existe coquetel de remédio para isso. Então, esse é um problema muito grande. E aí, a gente pode pensar, inclusive, refletir um pouquinho sobre as próprias questões que o Gabriel trouxe para a gente, sobre o habitat do acaradisco, sobre a condição que o acaradisco vive, e imaginar que na natureza não tem ninguém colocando remédio lá, Então, remédio periódico, programas de remédios a cada mês para acaradisco, a gente vê aí tantas coisas aí que a gente até se assusta com esses protocolos difundidos, Então, eu, assim, me preocuparia muito nisso. Nesse sentido, a gente pode também trazer uma boa notícia, recentemente, agora, tem um trabalho do Paixão e colaboradores de 2017, onde foi feita a hematologia do acaradisco. Bom, o que é isso? Então, vamos pensar de novo numa analogia com a gente. Quando você tem alguma doença ou algum quadro que você não está se sentindo bem e você procura o médico, normalmente o médico, a primeira coisa que o médico vai te pedir é um exame de sangue. Vocês vão de concordar comigo. E quando você faz um exame de sangue, aparece lá os teus resultados e uma tabela de padrões de comparação, para saber se os teus resultados estão dentro daquele padrão de comparação. E aí vamos imaginar o seguinte, a gente não tinha padrão de comparação para acaradisco. Por exemplo, a gente não sabe qual que é a quantidade ideal de glóbulos vermelhos, de eritrócitos de acaradisco. A gente não sabe qual que é a quantidade ideal de glóbulos brancos, de leucócitos, dos acaradiscos. E aí esse trabalho do Paixão e colaboradores coletou aí 14 animais selvagens e fez o detalhamento desse quadro de padrões hematológicos. Veja, gente, lógico que 14 animais é uma população muito pequena para a gente estabelecer um padrão, mas já é um ponto de partida, Então, essa questão hematológica eu considero um ponto inicial para a gente começar a entender saúde do acaradisco antes de discutir doença, E aí seria interessante para a gente ouvir um pouquinho o Gabriel e para ele contar um pouquinho para a gente como é que é essa questão de sanidade lá no Amazonas, Quando eles coletavam os animais, tinha muito animal doente, machucado, o que acontecia lá, Talvez com isso daí a gente consiga aprender um pouquinho mais e, novamente, mostrar como tem pouco trabalho publicado sobre essa questão de sanidade com acaradisco. Exato, tem muito pouco trabalho também com os animais de vida livre. Tem alguns trabalhos que traçam os parasitas típicos da espécie e tal, mas são muito poucos. O que eu vejo, assim, bom, a pesca durante a pesca do acaradisco, você tem um feedback, do próprio peixe quando você está manejando ele. Então, você tem duas formas de fazer. Ou você faz a pesca do acaradisco de uma maneira tradicional, onde você expõe o peixe a um estresse absurdo, Isso talvez seja o principal ponto, o estresse, porque fica mais fácil do peixe adquirir doenças com estresse elevado, E o manejo feito da forma correta, que é você respeitando as fases do peixe, o peixe vai para o curral, fica 3 dias, aí passa 3 dias eles vão para a basqueta, passa 3 dias, enfim, respeitando todo um protocolo para evitar o estresse. Eu acho que o principal ponto é esse. Outra questão que a gente precisa destacar também, é que muito das doenças relacionadas ao acaradisco, elas estão relacionadas, na verdade, a gente tentar manter a espécie em condições não adequadas. Então, veja só, a gente não falou aqui na live, até porque é muito pouco tempo, mas uma coisa muito importante é a gente discutir manejo alimentar. E manejo alimentar não é só o que você dá de comida para o peixe, mas é o que você dá de comida, que tipo de comida, qual que é a composição, se esse animal consegue digerir
essa comida ou não, tá? Se ele tem enzimas para conseguir digerir essa comida, tá? Quantas vezes por dia a gente dá comida? Em que faixas etárias o animal come mais ou come menos, tá? Então, se a gente, e aí volto de novo para a escassez de trabalho sobre isso, tá? Se a gente conhece muito pouco sobre como manejar em termos alimentares a espécie, né? Se a gente não tem muita habilidade para conhecer os parâmetros de qualidade de água para manter essa espécie, não tem mágica. A consequência é o animal ter problema sanitário. Tá? E aí, esse é um ponto muito importante. Não adianta dar remédio, tá? E continuar dando uma comida inadequada para o animal, dando um ambiente inadequado para o animal. O animal vai acabar ou ficando doente de novo ou acabar até morrendo. Tá? Então, volto a dizer, como é que a gente começa a equilibrar isso? Primeira coisa, entendendo a espécie na natureza. Tá? Se a gente não entender o que essa espécie come, quando come, em que quantidade, de que maneira isso ocorre, não tem como fazer um manejo alimentar em cativeiro. Tá? E nisso daí eu dei uma procurada, né, e alguns trabalhos sobre nutrição de acaradisco. Né? E, novamente, é muito fácil, né, porque quase que não tem. Né? Mas eu achei um trabalho bem interessante de um cidadão chamado Chong, né, e colaboradores de 2000, onde ele tentou identificar qual que é a melhor taxa de proteína na ração do acaradisco. Dos peixinhos, né? Vocês vão comprar aqueles potinhos de comida, tem lá no potinho a quantidade de proteína que tem na ração. Tá? É um número cabalístico lá, né? Sei lá, 40%, 38%, sim. Tá? Da onde vem aquilo? Tá? Bom, da onde vem aquilo? Aquilo vem de estudos científicos, ou deveria vir, né? De estudos científicos que provam a exata quantidade que é melhor para o desempenho do animal. Esse trabalho do Chong, né, e colaboradores 2000, ele estudou aí 5 quantidades de proteína na ração, que ia desde 35%, 40%, 45%, 50% e 55% de proteína bruta na ração. E ele encontrou lá, através de toda uma metodologia científica, que o ideal era 50% de proteína bruta na ração, de discos aí na faixa de 4 a 6 gramas. Né? E aí a pergunta que eu digo para vocês, né, que seria bem interessante, né? Será que as nossas rações direcionadas para acaradisco, elas estão com a quantidade de proteína correta? Essa é uma boa questão para a gente procurar avaliar. Né? Outro ponto importante, né, é um trabalho agora também de 2018, né, do Wen, lá da China, né, para variar daqueles colaboradores asiáticos, né, eles avaliaram um ponto muito interessante que vários aquaristas aqui, vários criadores devem usar. Né? Quem que não usa coração de boi na questão da criação do acaradisco? Né? Tenho certeza aí que uma expressiva quantidade vai se manifestar dizendo que já usou. Né? Bom, esse trabalho aí do Wen, em 2018, ele avaliou 10 dietas onde ele incorporava diferentes proporções de coração de boi e camarão. Muita gente aí faz patê com camarão, etc. Né? Bom, pessoal, agora pasmem, né, com os resultados que esses caras encontraram. Né? Eles notaram que quanto mais coração de boi tinha na dieta, melhor era o desempenho, crescimento, sobrevivência, né, ganho de peso dos acaradiscos. E aí uma coisa que talvez deixe alguém triste aí, né? Mas assim, os resultados científicos mostraram que colocar camarão na dieta do acaradisco não trazia vantagem nenhuma. Olha que dado interessante, né? Lógico que todo trabalho, né, ele tem desdobramentos, ele tem interpretações, por isso que eu recomendo a leitura, tá? A leitura é muito importante para que vocês leiam o que os autores fizeram e façam as suas interpretações. Mas me chamou muito a atenção essa questão do coração de boi e da incorporação de camarão. Tá? E aí, se a gente imaginar, né, que os camarões, os pequenos camarões, eles devem fazer parte da dieta natural dos acaradiscos na natureza, né? O Gabriel vai poder trazer isso aqui para a gente, né? Por que será que a incorporação de camarão na dieta não trouxe vantagem nenhuma, né? Então fica aí para você, convido vocês novamente para mais uma leiturazinha e uma reflexão sobre isso.
É bastante interessante mesmo, né, essa questão. Existem poucos estudos sobre alimentação do peixe na natureza, ainda mais estudos que contemplem o ciclo hidrológico inteiro, né? Porque quando você tem a seca, é fácil, que é o período que o peixe é pescado, é fácil você pegar o peixe. Na cheia, já é bem mais complicado. Você ter números, você ter uma pesca em quantidade, para você avaliar essa alimentação ao longo do ciclo total, do ciclo hidrológico total, né? Mas, porque, assim, como a gente fez algumas coisas, a gente percebeu que, primeiro, né, o que era uma questão, uma dúvida ainda, né? Será que eles ficam 4 meses sem se alimentar? Será que isso faz parte do ciclo da espécie, né? Quando começa a se alimentar, começa a desenvolver gônada, é um starter para, de repente, para o comportamento reprodutivo, para o pareamento, quem sabe, né? Talvez incorporar mais proteína durante um período, enfim. Acho que são tudo questões que devem. Mas o acaradisco, ele é um peixe detritivo, né, que se alimenta de insetos, de larvas de insetos, de quironomídeo, enfim, e vai forrageando no fundo do rio, assoprando lá, que igual ele faz no aquário, igual ele faz no tanque de criação, né? Isso, da mesma forma, ele faz no ambiente natural. Ele se alimenta basicamente de larvas de insetos, possivelmente pode se alimentar de camarões pequenos, de larvas de camarão, né? Com certeza também, porque principalmente na área da várzea, do Igapó, tem bastante camarão, né? Então, com certeza aí esses invertebrados, crustáceos, microcrustáceos fazem parte da dieta, sim. Bom, aí, já que vocês falaram de duas coisas que eu acho que tem a ver com a viabilidade econômica também do próprio cultivo, né? Porque se o camarão não precisa colocar na dieta, só o coração de boi, ótimo, né, Eduardo? Porque já fica bem mais barato, né? Vamos dizer que o coração de boi é bem mais barato. Né? Então, aí, quanto que a gente poderia avançar aí em desenvolver aí rações e tudo adequadas para isso? E também a qualidade de água. Então, puxando esses dourados aí, nutrição, qualidade de água e tudo, como é que vocês veem a viabilidade econômica desse cultivo, né, do acaradisco? Aí eu queria que vocês dessem um viés também para o mercado nacional e também aí o mercado internacional, a gente, por enquanto, o Brasil só é visto como exportador de extrativismo, né? Então, mas para o mercado nacional, porque a gente sabe que tem um mercado interno, que já tem gente aí. Então, o mercado interno ainda é razoável, ainda tem gente que tem empreendimento nesse setor. Fala um pouquinho disso, então, como é que seria? E o que poderia ser feito também para a gente, para que esses produtores avançassem um pouco mais, sofisticassem mais, né? Um ponto que eu acho muito interessante, né, é que nós não temos no Brasil, né, grandes criadores de acaradisco. Tá? Se vocês procurarem na internet, né, vocês vão ver empreendimentos na Ásia, tá, de milhões de peixes, né, empreendimentos com uma estrutura muito expressiva, né, e que produzem muito peixe. A gente não tem isso no Brasil. O que a gente tem são pequenos empreendimentos, né, que começam a se profissionalizar, começam a ganhar corpo, né, e acabam produzindo basicamente para o mercado interno. Né, e, normalmente, trabalhando com as mesmas variedades, com poucos casais, né? E com pouca mudança entre os casais, né? Com pouca diversidade de casais. Né? Então, eu vejo isso ainda como um ponto muito digamos assim, da infância dessa atividade no Brasil. Né? Ainda é uma atividade restrita, pequena, né? Que ainda está se desenvolvendo. Outro ponto importante é o mito. Né? Então, as pessoas imaginam o seguinte, o acaradisco é um peixe de elevado valor. Né? Então, é muito comum a gente ser procurado por pessoas que falam assim, eu vou criar acaradisco. Por que você vai criar acaradisco? Porque, olha, eu vi na loja por R$400 um acaradisco. Imagina, se eu produzir 1.000 peixes, são R$400 mil, eu estou rico. Tá? E a coisa não é tão simples assim. Tá? Primeiro que o mercado, ele não vai comprar tudo de uma variedade só. Né? Não adianta, por exemplo, você produzir aí 10 mil acaradiscos turquesa e achar que você vai
ficar rico com essa produção, né? O mercado vai te pedir aí diversidade de variedades, né? Ele vai te pedir uma constância no fornecimento das variedades, um equilíbrio nessa oferta, tá? Como qualquer produto comercial, tá? Então, uma coisa que a gente também, quando a gente fala de viabilidade econômica, uma coisa muito importante é a gente separar a questão econômica da questão emoção, paixão, tá? Porque quando você se torna um criador profissional, por mais que você goste daquilo que você está fazendo, né, você precisa encontrar um equilíbrio entre receita e despesa, tá? E para isso você tem que ter um planejamento econômico muito grande, tá? E a gente não tem visto muito isso. Então a gente normalmente vê empreendimentos surgirem e depois de alguns anos os empreendimentos acabam desaparecendo. Não é um nem dois que já apareceram nesse sentido. Então eu acho que novamente é muito importante esse processo de profissionalização da criação de peixe ornamental no Brasil. A gente ainda está muito distante disso. E, infelizmente, o Brasil hoje, a única coisa que ele participa no mercado internacional é exportando os exemplares selvagens, tá? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma produção condizente para ir brigar lá fora no mercado internacional, né? Então, pode ser que talvez nos próximos anos isso mude um pouquinho. Mas uma coisa, por exemplo, que a gente sente aqui, eu estou falando do estado de São Paulo, né? Com a questão da pandemia do Covid, né? Uma coisa que a gente notou é que todo o fluxo aéreo de cargas, né, ele foi prejudicado, praticamente parou, né? E quando ele parou também a importação de acarás discos, tá? Então, todos aqueles híbridos que acabavam vindo para o Brasil, eles sumiram, de repente, do mercado, tá? E aí, digamos assim, o que é problema por um lado é oportunidade para o outro, né? Então, essa dificuldade de se importar acaradiscos, ela abriu uma oportunidade no mercado brasileiro para que o produto nacional chegasse nas lojas. E, por incrível que pareça, o produto nacional não conseguiu chegar nas lojas num volume tal para atender a demanda, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem dificuldade de comprar acaradisco de diferentes variedades, ainda hoje, tá? Porque o mercado de produtores não estava preparado para essa oportunidade que surgiu, tá? Lógico que, talvez, com o retorno das importações, esse quadro começa a se modificar um pouquinho. Mas, mesmo assim, nós temos uma outra oportunidade, tá? O dólar está em níveis extremamente altos. Então, o peixe importado vai chegar aqui no Brasil muito mais caro do que custava antes da pandemia. E essa é a hora do produtor nacional conseguir colocar um peixe de qualidade no mercado para concorrer com a importação. Então, se agora a gente ainda não tem condição de exportar, a gente tem condição de fazer um bom trabalho no mercado nacional. Mas é uma questão de conjugar esforços nesse sentido. Sim. Gabriel, você quer acrescentar algo? Não, eu quero dizer que realmente tudo que o professor falou, eu concordo. Existe uma questão do mercado nacional, assim, eu não sei exatamente o ponto, né, exato disso, mas uma preferência pelo importado, né, em detrimento, por exemplo, do selvagem, em detrimento da produção local. Eu acho que a gente pode reverter isso, disseminando conhecimento, sabe? Para mim, isso é a coisa mais importante que tem. Disseminar conhecimento, expandir que as pessoas saibam melhor do seu hobby, saibam melhor da qualidade dos peixes, o que tem disponível, o que tem possível de ser acessado por aí, e aí as pessoas vão começar a procurar pelos melhores, né? Então, acho que fomentar a criação de acaradiscos selvagens é um caminho muito interessante aqui para o Brasil. Então, falando um pouquinho, só para a gente finalizar, né, a questão do aquarismo, né? O acaradisco eu não vejo como uma espécie tão popular assim no Brasil, né? A gente tem um mercado, mas eu acho que o mercado mesmo é mais externo do que interno, né? Então, vocês acham que, levando em conta até a viabilidade econômica de quem quer investir em produção, né? Será que teria condições de desenvolver isso para ter um mercado que vai absorver essa produção de acaradisco? E falando ainda
o tamanho que seria ideal, porque também é um peixe que precisa de um volume maior de água, precisa de um aquário maior, né? Até que ponto que seria interessante? Porque a gente tem o aquarismo jumbo, né? Não é a mesma, claro, não é o mesmo tamanho do acaradisco, mas aí já seria um pouco diferente. Mas tem também essa questão da qualidade de água, que exige também para as espécies, né? E dos equipamentos, que também, porque no caso do acaradisco, para manter, a gente até sabe que tem uma qualidade de água, mas para produzir, para a criação, já é um pouco mais desafiador, né? O que vocês querem acrescentar? E para produzir o selvagem, talvez ainda seja mais ainda, né? Mais complicado ainda. Então, bastantes desafios aí mesmo. É assim tão difícil, Gabriel, você que tem essa experiência de produzir o selvagem, obter essa qualidade de água necessária, isso aí vai ser diferente em relação às espécies que tem ao local onde ele está sendo coletado? E qual que é a dificuldade maior, assim, quando ele chega para você, de você conseguir manter esse animal e conseguir que ele reproduza? Então, talvez isso seja também um outro fator de que o mercado nacional não absorva os acaradiscos selvagens, né? E como sempre vieram os piores para o mercado, esses peixes passam por períodos de estresse muito grande, talvez até um estresse irreversível, né? Com doença, enfim. E essa falta de acesso aos melhores peixes fizeram com que o brasileiro se afastasse. Aquele acaradisco eu vou colocar no meu aquário, ele vai morrer. Eu vou comprar acaradisco selvagem, ele não vai durar um mês. Que era, por um tempo, acho que ficou chamado de bomba relógio, né, o acaradisco. Sabe que ele vai dar problema em algum momento, né? Então, primeira coisa, é você ter acesso aos peixes com melhor qualidade, com um protocolo de pesca, né? Assim você já elimina talvez metade dos problemas. Então, depois que você pegou esses peixes, e eles são peixes oriundos de uma pesca sustentável, uma pesca bem manejada, vamos dizer assim, você tem que ter aqueles cuidados. Eles são mais exigentes com relação à qualidade de água, eu acho, apesar que isso precisava ser melhor estudado, realmente. Talvez Não, pode falar. Não, talvez uma maior uma questão da troca parcial de água. Você precisa ter um maior volume para você ter como fazer essa troca parcial de água do seu tanque, enfim, do tanque dos reprodutores. Acho que está aí, é otimizar a qualidade da água. Inclusive, os criadores asiáticos são conhecidos por isso, né? Muita troca de água, muita troca de água, muita troca de água, né? Mas aí, então, a gente pode dizer, então, que os distribuidores que têm já os coletores, eles estão em vantagem, né? Porque se eles conseguem, eles podem até separar esses melhores exemplares para tentar investir nessa parte de coleta. Eu já ouvi de alguns distribuidores essa vontade que eles têm de fazer isso. E a gente também pode dizer que talvez por isso que o pessoal lá fora tenha mais sucesso do que a gente. Eles estão pegando o nosso melhor, né? A gente fica aqui só com o piorzinho. Eduardo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Isso, só colocar que essa questão da viabilidade econômica, né, a gente sempre tem que lembrar que no aquarismo, né, você tem espécies para o iniciante, tá? Espécies para o intermediário e espécies para o aquarista que tem um pouco mais de experiência nesse contexto. Por isso que ele se insere justamente como uma espécie para um aquarista mais experiente, né? Por exemplo, o acaradisco é um peixe gregário, é um peixe de cardume. Não dá para você ter um ou dois acaradiscos no seu aquário. Você tem que ter um cardume. Isso já exige um aquário de grande porte. Então, já existe uma complexidade que não é para um aquário de iniciante de pequeno porte, tá? Então, eu acho que nesse sentido, cabe muito ao lojista, né, ao que vende os peixes, que vende o aquário, né, informar o interessado sobre isso, né? Então, por exemplo, o cidadão que acabou lá, ele chega para você e fala assim, eu queria comprar um guppy, um king e um acaradisco. Falou, meu amigo, desculpa, não dá para, desse jeito não funciona, né? A coisa tem que ser diferenciada. E aí a gente cai no ponto da informação. Sem informação,
não vai se crescer mercado, não vai se desenvolver nada, né? Porque a pior situação é a ausência de informação. A ausência de informação, ela leva à frustração, e a frustração traz em si a propaganda negativa e ao medo de falar, como o próprio Gabriel colocou, o peixe bomba relógio, vai morrer, tudo mais. Eu até vou contar uma situação que aconteceu comigo, né? Eu tenho 55 anos, mas quando eu tinha 8 anos de idade, eu fiquei juntando dinheiro para comprar um acaradisco. Logicamente, era um acaradisco selvagem que eu vi na loja, que eu achei fantástico. E eu não entendi absolutamente nada, né? Então, eu tinha um aquário cheio de espadinhas, né? E fui lá e comprei meu acaradisco. Ele durou uma semana, né? Um fracasso. Mas ali, depois de muito estudar, né, eu comecei a entender a quantidade de bobagens que eu tinha feito de pegar um aquário de espadinha de 20 litros e colocar um acaradisco sozinho lá no meio desses espadinhos, né? O interessante é que em nenhum momento o lojista me informou dessa bobagem que eu estava fazendo. Pode ser que eu também era criança e a coisa não tenha ficado clara. Então, uma coisa muito importante: informação. Tá? Lógico que os dias atuais a informação é muito mais fácil de ser obtida, né? Então acredito que esse é um ponto importante para a gente discutir. Tá? E aí, num ponto que a Anitta colocou, né, eu acredito muito na produção comercial de acaradiscos no Brasil. Tá? Eu acredito que a gente tem um mercado, tá? E esse mercado pode se expandir e muito se a gente conseguir produzir um bom produto, tá? Se a gente conseguir. Nós temos condição, no Brasil, de mudar essa realidade do mercado, de mostrar que o acaradisco nacional tem muita qualidade se a gente provar essa qualidade, tá? Se o criador profissional conseguir entregar um produto que rivalize com o internacional. Porque, olha, pessoal, além de ser pesquisador, né, de uma instituição de pesquisa, eu também sou aquarista. Tá? E fica difícil quando você compra um acaradisco importado, né, e você vê aquela profusão de cores e pigmentação, né, e você acaba criando e vendo o resultado que vocês têm. Aqui mesmo no laboratório, nós compramos acaradiscos Red Royal de uma última importação da Malásia, né? E os animais eram belíssimos, tá? E as primeiras crias que os animais deram são pavorosamente feias. Né? Por quê? Porque a gente pegou peixes comercialmente disponíveis, né, que não tem nenhuma forma de linhagem para se acasalar. E aí o que a gente está produzindo hoje são peixes que não têm o brilho, tá? Não tem a aparência do peixe importado. Então talvez é aí que às vezes começa o preconceito, quando a gente fala assim, são filhos de importados, né? Lamentavelmente os nossos filhos de importados aqui do laboratório, né, estão muito a dever aos pais, né? Então a gente pretende trabalhar ainda muito intensivamente nos cruzamentos, né, para começar a entender um pouquinho mais isso daí. Né? E eu tive a oportunidade, né, até um dos nossos grandes inspiradores aí é o Marcelo Assano, o Japinha, né? E aí uma coisa que eu estava conversando com ele outro dia, eu falei, mas tanto o pai como a fêmea, tanto o macho como a fêmea, eles são tão bonitos, né? Por que deram os filhotinhos tão feinhos, né? E aí ele me comentou isso aí, falou, cara, não é só a aparência externa do peixe, a carga genética que esse peixe está trazendo, e que você não sabe, tá? Na hora que eu coloquei para casalar, foi o mais adequado. Então, pensar em tudo isso, refletir, acho que a criação brasileira de acaradisco tem muito mercado, tem muito para crescer, mas precisa de uma aproximação academia e setor produtivo e um esforço conjunto para que isso venha a ser uma realidade no nosso país. Gente, eu vou encerrar, né, só sintetizando aí essa última parte. Eu acho que a informação realmente é importante, acho que é um dos problemas no Brasil. Inclusive, tem gente que retém informação, e tem gente que também dissemina informação que não é a melhor informação. Então, acho que está faltando um pouquinho, já que a gente está aqui na Desafios na Criação Comercial do Acaradisco, unindo pesquisa e produção, que seria o nosso título original, falta um pouco essa união, né? Falta união dentro do processo dos produtores e falta união também da pesquisa. Embora, eu não vou falar minha idade não, viu, Eduardo? Mas, embora eu já esteja aí há mais de 20 anos na área também, né?
já acompanhei bastante, eu acho hoje em dia que está muito mais organizado e que também tem muito mais união do que tinha quando eu entrei nesse ramo do ornamental, né? Mas, assim, o que eu vejo é que, assim, comparando aí com Estados Unidos, Europa, ou mesmo a própria Ásia, né, tem muita informação disponível para eles de boa qualidade, muita. Ele tem na internet, mas também eles têm revistas impressas também, que eles mantêm até hoje, eles fazem muitos fóruns, eles fazem, tem sempre encontros, que eu estou vendo isso, uma tentativa grande até de alguns pesquisadores no Brasil. A gente tem o Paulo Faria lá, que é um exemplo lá no Federal do Rio Grande do Norte, que até está acontecendo um curso aí, né, muito bom para psicultura ornamental, pela internet, e que tenta também fomentar isso, né? Então, acho que isso é que está faltando também para trocar essas informações e para que o aquarista e o produtor tenham esse acesso também. É que a gente tentou aqui um pouquinho, a gente não fez meio de última hora essa live, né, mas passar essa informação. E tinha mais algumas perguntas ali no chat, mas vamos ficar devendo, né? Então, inclusive, tinha ali também só para completar essa parte da informação, uma sugestão do Fabrício de a gente formar uma rede nacional de pesquisa a cara disco. Isso seria muito interessante também. E essa rede nacional, Fabrício, eu acho que tem que incluir também aí os produtores. A gente precisa de mais encontros que produtor e pesquisador conversem, tá? Outra coisa que eu fico bem triste também é que quando a gente vai a um congresso fora do Brasil, o público não é aluno, o público não é pesquisador, o público é produtor, é empresário da área, tá? Os empresários da área, o aquarista, ele vai para o congresso para ouvir o pesquisador, para ouvir o que tem de novo, para ouvir o que tem ali de desafio, tá? Para absorver conhecimento. Então, estou dizendo que o produtor também não tenha, porque ocorre o contrário também, o pesquisador também vai à feira, também vai a encontros de aquaristas para aprender também, tá? Então, eu acho que falta isso um pouco no Brasil. Existe um certo constrangimento do aquarista e também do produtor em frequentar os congressos. Eu não consigo entender o porquê, né? Talvez a gente não esteja acolhendo bem esse público, né? O Gabriel, como tem aí o pé nos dois mundos, né, na academia e também ali na empresa, talvez ele possa falar um pouco mais, mas é isso que a gente tem que incentivar mais, que eles venham para os nossos congressos e que a gente vá também para os encontros deles. Porque senão a gente vai continuar 20 anos que eu estou nessa área e avançou-se muito pouco. As reclamações são sempre as mesmas. Reclama-se da legislação, que tem que permitir mais, e aí o pessoal do meio ambiente, não, tem que restringir mais, e a tecnologia avançou muito pouco, muito pouco, tá? É praticamente a mesma tecnologia de 20 anos atrás, sempre aquela história de que tem que reproduzir a água do ambiente, chegou-se há algum tempo atrás, a gente via até aquela história de vender a água do Amazonas, né? O Atlas chegou a ganhar dinheiro com isso, tá, gente? Vendendo água do Amazonas lá. Ele vendia, claro, uma coisa que era sintética, que ele dizia que se você misturasse aquilo, ia ficar igualzinho do Amazonas, tá? E a gente vê que hoje em dia não precisa disso também, né? Mas, então, tem que ter esse encontro maior aí. Se vocês quiserem, então, finalizar cada um, vou dar uns minutinhos para vocês, porque já são 9h53, a gente se estendeu bastante. Gabriel, fala um pouquinho, então, e só para dar o seu tchau, finalizar, depois Eduardo, e eu já vou me despedir aqui, gente, peço desculpas pelos problemas técnicos que aconteceram, podem botar a culpa em mim, porque eu sou uma iniciante ainda nesse mundo digital. Bom, eu queria realmente agradecer essa oportunidade. Acho muito bom de estar discutindo de uma forma interdisciplinar, uma forma para trazer a atenção do público para a gente, e acho isso de extrema importância. Realmente a gente tem que juntar as forças aí para aumentar esse interesse, essa demanda aí. Obrigado. Boa noite.
Bom, eu queria agradecer aí a Anita de novo pela oportunidade, né? Aproveitar para reforçar meus cumprimentos a todo mundo que estava assistindo aí. Eu estou olhando aqui o chat aqui, tem um monte de amigos aí. Eu queria mandar um grande abraço para todos vocês. Não vou nominá-los para não ser injusto, para não tomar o tempo de todos aqui, mas um grande abraço para vocês. É um orgulho e uma honra poder estar transferindo um pouquinho de conhecimento para todos vocês e a gente poder estar discutindo aqui um assunto tão importante para o nosso país, com uma espécie tão emblemática, né? Então, eu acho que acho que essa ideia do Fabrício de se formar um grupo, de se formar uma rede, né, ela é muito profícua, ela é muito boa, e eu acho que a gente tem que tentar dar andamento nisso, tá? Só através da informação, da transferência do conhecimento e da junção de academia com o setor produtivo que a gente vai conseguir avançar nesse país, tá? Então, um grande abraço, boa noite a todos, e obrigado pela presença aí. Gente, muito obrigada, boa noite. A gente encerra por aqui a nossa live. Se vocês tiverem sugestão de próximas lives, a gente está aí aberto para falar, né, Eduardo, né, Gabriel? E peço desculpas porque se estendeu muito, mas muito obrigada pela participação, e vai ficar gravado no YouTube, tá? Vou colocar no canal do NECED e mando aí para vocês. Enfim, se acontecer algum problema na transmissão, que eu vi que algumas pessoas reclamaram de áudio e tudo, eu creio que na gravação esses problemas não vão aparecer, tá bom? Boa noite para todos, muito obrigada.